Então, Keila, tipo assim, como que foi a sua reação, quando descobriu sobre a síndrome do Kleber e, tipo assim, e a sua ida para São Paulo? Foi difícil. Muito difícil, ainda mais quando eu soube que era São Paulo, né? Que São Paulo eu não tenho ninguém. Assim, tem uma prima lá em São Paulo. E ainda eu aluguei uma casa, dava 11 quilômetros do hospital. Uhum. Só que daí depois, quando estava perto da alta dele, a casa de apoio, eu entrei em contato com a casa de apoio e eles me deram um apoio e era bem pertinho do hospital. Daí então, daí ficou mais fácil, sabe? Só que até aí eu tomar essa atitude de ir para casa de apoio foi bem complicado, porque foi 1 ano e 5 meses, né? O Adalberto também, então eu ficava bem dividida, né? O Adalberto estudando, tudo. Então, no caso, E o o seu, o Clebinho no seu outro hospital. menino ficou aqui e você lá em Não, São não, ele Paulo. foi comigo Ele foi também. com você. E Foi. como que você conseguia conciliar, dar atenção pros dois? Nossa, era difícil. Eu tive que alugar. Perto da casa que eu aluguei tinha uma escolinha lá. Daí o Adalberto ficava na parte da manhã, eu ia pro hospital. Da escolinha, ele depois já ia pra escola. Tinha um carro que levava ele pra escola. Daí eu via ele só na parte da tarde. Mas, tipo assim, você sentia que o Adalberto estava meio sentindo sozinho? Você percebeu esse tipo de sentimento? Sim, tinha vezes que sim, até porque pela questão lá que a gente não tinha amizade com ninguém lá, porque São Paulo, você sabe, né? Não... E daí quando a gente achava que daí só que se eu tivesse conseguido, é que eu não tive no começo, por conta da gente ter que ficar muito tempo no hospital, eu não fui atrás da casa de apoio de início. Se eu tivesse ido, eu acho que eles teriam, assim, eu acho que tinha sido mais fácil por conta, Entendi. porque eu fui muito longe, né? Era 1 hora e meia para chegar até no hospital, muito longe. Aí tipo era gasto de Uber, né? Tem tudo aquela coisa. E quando eu saía de casa, tinha que sair adiantado para conseguir pegar. No começo eu comecei pegando o ônibus, que foi difícil também, às vezes de ônibus, nossa, foi um. Porque tem os pontos, né? Muito grande São Paulo, vocês estão doidos. Um dia eu me perdi lá. Aí minha mãe tava lá, eu tive que. Fui para perto de um rio, assim, ó. Aí liguei pra minha mãe e falei, tô perdida aqui. Aí peguei o Uber. Só que tava pertinho de casa. Ah. Mas mesmo assim, fiquei perdida, não sabia onde que tava. Aí nesse meio tempo vocês ficaram 1 ano e meio em São Paulo, aí tipo assim, contato com o Clebinho era Só no hospital. só no hospital. E o Adalberto não podia ver ele também. Então, tipo assim, meio que uma parte do tempo da vida do Clebinho, o Adalberto ficou Ficou distante. distante, ficou. Ele, ó, o Kleber nasceu dia 3 de agosto de 2020, é. O Adalberto viu ele uma vez, o dia que ele, acho que 1 mês e pouco ali depois que ele nasceu, e depois ele veio ver, o Adalberto veio ver ele com 1 ano, Com 1 ano, né? com 1 ano. Agora, pulando um pouquinho de São Paulo para Presidente Prudente, como é que foi sua experiência e a experiência do Kleber em Presidente Prudente na aula de pediatria? Quando eu cheguei no hospital, porque lá em São Paulo eu não fazia nada das trocas de aspiração, porque como ele estava em UTI, eles não deixam, né? Aí foi tudo muito novo para mim, Prudente. Mas daí de início eu falei assim, bom, agora é eu, né? Porque falavam assim, pediatria, é você que tem que fazer tudo, né? E daí eu já peguei banheira dele, já fui dando banho nele. E daí as meninas pensam, assim, não, mãe, calma, a gente vai te ajudar. Então Fica você teve tranquila. um apoio da enfermagem Sim, em e auxiliar e te ajudar nas atividades que você tinha que fazer. sim, bastante. E me fala um pouquinho sobre a terapia ocupacional que você e ele fez. Foi bem bacana, foi a Juliana, terapeuta ocupacional. Ela, vixe, cantava pra ele, dançava. Bem bacana ela. Aí esse intermeio, depois de 1 mês e pouco que o. Não, menos, uns 15 dias depois que a gente estava ali em Prudente, ela já começou a fazer o atendimento com o Kleber. Uhum. Aí era todos os dias. Parece que era. Então,
Mais ou menos era quase todos os dias, ou todos os É. dias ele fazia e vocês dois faziam terapia ocupacional. Uhum. No caso, tipo, teve outros recursos que vocês puderam, pelo menos, para distrair um pouquinho, porque clima de hospital é meio pesado. Não, o que mais distraía, sempre distraiu o Kleber, tanto em São Paulo quanto aqui, foi o tablet dele. O tablet. Os desenhos dele, vixe, era desde quando ele nasceu lá em São Paulo, ele Mas, né, tipo assim, nessa vinda de São Paulo pra cá, você viu melhora, tipo, no humor, no comportamento sim, dele? porque lá em São Paulo eu não ficava com ele, não podia Você não ficar. podia entrar por causa da Não, UTI? é. E daí quando eu vim pra cá, a presença de eu estando junto com ele mudou drasticamente, assim, foi uma mudança muito, até porque eu acho assim, porque o Kleber lá em São Paulo ele vomitava muito. Nossa, Rodolfo era demais, as médicas ficavam assim, sabe, até por conta, por isso que ele pôs a gastrointestinal e não a de estômago, porque quando ele colocou a de estômago, a doutora Rita falou assim, mãe, é uma rejeição, alguma coisa que ele tá tendo, mas eu não sei se era por conta de eu não estar junto com ele ali 24 horas, e quando chegou aqui em Prudente, eu tava 24 horas com ele, e daí ele sentiu, né, que daí foi que parou. O Kleber não vomita mais. Foi quando ele foi melhorando progressivamente. Então, Não, mas, tipo assim, nessa presença sua, você viu que ele já foi melhorando o humor dele, ele já vai começando a comer, não teve mais as complicações que ele tinha em São Paulo. não teve. Do fato de você estar longe estar tão perto, mas ao mesmo tempo longe de não ter o contato mãe e filho. Isso. Então você acha que isso mudou? Vixe. E em relação ao Kleber e ao Adalberto, você acha que aproximou mais eles? Sim, depois que veio pra casa, porque quando o Kleber tava imprudente, o Adalberto não deu pra ficar lá comigo, por causa que eu consegui, minha mãe ficava lá uns dias comigo, daí a gente correu atrás da casa de apoio, deu certo, daí a gente intercalava um pouco, mas o Adalberto ficar lá comigo não tinha como, Então, não dava. tranquilo. Porque a gente veio dia 17 de janeiro. O Kleber chegou a ter alta em março. Lembra, a última alta do Kleber foi em junho. Acho que foi em junho, dia 30 de junho. Foi um pouco antes do aniversário dele. Foi. Quando ele ficou totalmente em casa. Isso. Então, você tinha comentado que você também, imprudente, levaram ele na área da brinquedoteca. Isso. Então, tipo assim, o comportamento dele nessa área específica da pediatria era diferente de quando ele estava no quarto com vocês dois. Sim. E com a terapia ocupacional? Sim, o Clebinho, porque ele nunca tinha visto aqueles cavalinhos, daí tudo foi muito novo para ele. Aí ele, né, tava ali naquele período de adaptação, mas ele... E tipo assim, antes o Kleber ficava muito secretivo, mas depois que ele passou a conhecer, hoje em dia ele vai aqui em Tupi, ixi, ele gosta dos cavalinhos, né, gosta dos brinquedos, já tá dando os passinhos dele. Eu vejo sempre os Ter o contato, né? então, resumindo aqui, então, tipo, desde a internação até a volta para casa, as mudanças foram grandes e muito boas. Muito. Em comparação à época de internação dele. Até porque esses dias a gente tava em Campinal. A gente ficou uns dias lá, que a gente tava resolvendo umas coisas e tal. E o Kleber deu febre. E daí eu comecei a lembrar, porque quando o Kleber de hospital, quando ele veio pra casa, ele teve uma melhora. Então eu peguei e falei assim, às vezes era a saudade que ele tava de casa. Porque ele fica muito bem em casa, né? Sim. Kleber, porque até então o comportamento da criança dentro do hospital e dentro da casa é totalmente diferente. Diferente. Não, o ambiente hospitalar é mais pesado, né? Que até então afeta diretamente a criança e indiretamente a família. No caso, Sim. a mãe mais Sim. presente, porque é sempre a mãe que sempre está Sim, junto. Né? Então É. dá aquela angústia, dá aquela ansiedade. Nossa, demais. Sempre fica aquele medo de será que vai que correr vai tudo bem, o que vai acontecer? acontecer. Mas, tipo assim, eu acompanhando a evolução do Clebinho,
é gratificante a gente ver Nossa, tudo que aconteceu, foi nem me acompanhando fala. desde o início até hoje. E eu falo assim, Rodolfo, o apoio que eu tive aqui, eu não imaginava, sabe, que Pauliceia seria tão assim, sabe, porque em São Paulo os médicos falavam pra mim, falavam assim, você não vai pra Pauliceia. Eu falava assim, mas eu nunca vou voltar pra minha casa, não, você não vai. A doutora, principalmente a doutora Rita, que é a doutora-chefe lá do hospital. Ela falava, você vai ficar imprudente, porque você tem que ficar perto de um hospital grande, que se acaso o Kleber precisar, né? Porque intercorrência acontecia muito com o Kleber lá em São Paulo. Uhum. E daí foi quando chegou aqui no outro dia eu falei assim, ó, tá vindo uma moça que vai ficar com o Kleber, eu tô indo procurar casa pra alugar aqui em Prudente. Aí o Zé enfermeiro pegou e falou assim, não, o teu município vai te dar apoio. Aí foi assim, tudo, né, mudou totalmente, né? Aí foi quando entrou a irmã Lenira falava pra minha mãe. Ela falava assim, não, quando ela vir pra cá, você vai ver. Só que a gente nunca espera, né? Aham. Nunca acha que vai ter esse apoio mesmo. Ainda por ser uma cidade pequena. E eu acho que assim, que a gente só passa a ter visão da coisa quando você precisa mesmo. Porque a gente não acha que, né, não. Hoje em dia eu falo, ó, gente, quem reclamar de Pauliceia, da saúde de Pauliceia, fala comigo, porque, gente, eu vejo, tem uma amiga minha que ela tá lá, desde quando eu tava lá, a menina dela tem 4 anos, tá à espera do BIPAP e tá lá internada, menina já, 2 anos que ela já tá lá já, né? Há bastante tempo. Sim, e ela tem aquele problema que vai atrofiando, sabe? Uhum. Aí ela já tá com as mãozinhas assim, já, ai, Então, uma tipo assim, judiação. imagina a situação, tanto da Nossa, criança quanto da meu mãe. Deus. Eu fico lembrando, sabe, quantas vezes eu chorei naquele restaurante lá em São Paulo, sabe? Nossa, era pesado demais. Uhum. O Kleber, as intercorrências dele era constante. Porque a gente pegou um pico também muito de Covid, né, Rodolfo? E daí, tipo assim, volta e meia eles me ligavam, ó, não vem hoje porque o Kleber tá isolado. Nossa, aquilo era. É de cortar o coração, Nossa, te né? arrebentava. Eu tenho quantas vezes fotos, esses dias eu tava olhando, eu vendo ele pelo vidro porque eu Não não podia ter podia. contato. Aí, tipo assim, fazia o exame e dava negativo, toda assim. Falei, puta que pariu, deixou meu bichinho sem eu ver ele. Mas graças a Deus, nem eu, não sei se eu peguei Covid, mas eu não. Não, mas Tive hoje, muita queda de cabelo lá, mas não. mas vai sair devido ao estresse. É, O estresse, tipo assim, da situação que você viveu e, tipo assim, da pressão que você estava sofrendo, o estresse realmente ele faz o cabelo cair verdade. bastante, Nossa, nem me fala. tá? E o Kleber também pra ele também era muito Era difícil, né? difícil Por porque ele não conta. tinha o contato com você Não tinha. diretamente, né? O máximo que você podia chegar assim, ficar um pouco do lado dele. Ficar. Às vezes, não sei se você amamentava. Pegava no colo. Às vezes às vezes não, sempre colocava no meu colo. Só que o Kleber, por conta de, no começo, ele ficava no ventilador, aí a aparelhagem do ventilador é mais, porque é 2 vias, né, Aham. daquelas mangueiras, aí era meio complicado, né. E no começo o Kleber era muito molinho também, né? Ele não. O Kleber, para sustentar o corpinho, a cabecinha, foi depois de 1 ano. Né? Foi quando ele começou as fisioterapias, né? Quando ele começou, daí o Kleber nunca tinha ficado em pezinho. Aí a primeira vez que colocou pros médicos foi, Maravilhoso, né? nossa, demais, porque eles achavam, né? E hoje em dia você vê o Kleber ali durinho, né? Sustenta a cabecinha, sustenta o tronco, as perninhas, tudo. Pega os brinquedos, tudo. De braço, o Kleber sempre foi bom, principalmente do bracinho direito. A esquerda, onde teve a mielo, Uhum. mas ele depois também superou. Também hoje em dia você nem vê diferença que com as 2 mãozinhas ele pega bem os brinquedinhos tudo. Ah, E beleza. Bem, eu quero agradecer a sua entrevista e tudo mais. Em nome do primeiro módulo de enfermagem da ITEC Carolina Barbosa, eu quero agradecer profundamente. E, tipo assim, de forma particular também, porque você e ele como sendo meus pacientes, ver essa evolução é muito gratificante. Tá? eu agradeço também.
por tudo.